Romanos, capítulo de número 4, a partir do verso 16, que diz assim: portanto, a promessa vem pela fé. Vamos entender. A promessa vem pela fé. A promessa vem pela fé. Então, o que Deus prometeu vem e se manifesta na minha vida através da fé. A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Então a promessa, Paulo está dizendo, não se diz só para aquele que está de acordo com a lei, que é o judeu, que ele está falando aqui, mas também aqueles que são como nós, que não somos judeus, mas nós somos, segundo a Bíblia, gentios, mas agora enxertados em Israel, se tornando então o novo Israel de Deus. Então a fé, que é a mesma fé que Abraão teve, Paulo diz, e ele é o pai de todos nós, tanto os judeus como os gentios. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações, ou pai de multidões. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus, olha o que ele creu, irmão. Olha que esse homem Abraão creu, e olha que fé é essa. Ele creu que o Deus que dá vida aos mortos, e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Presta atenção. Olha a fé dele chegou ao ponto dele acreditar que Deus dá vida aos mortos. Tem alguém que acredita que Deus é capaz de dar vida a uma pessoa que morreu? Então, irmão, é a mesma fé de Abraão, que Deus dá vida aos mortos, e que chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Presta atenção, é um Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Verso 18: Abraão, contra toda a esperança, quer dizer, contra tudo que ele esperava para a vida dele, na esperança, que aqui agora é fé, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Irmão, pense alguém que recebeu a promessa, que chegou a acreditar que Deus chama à existência as coisas que não existem, como se elas existissem, e que recebeu a promessa e não fraquejou. Irmão, tem gente que recebe a promessa e fica na dúvida: será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer mesmo aquilo que ele prometeu? Aqui Abraão não teve dúvida, ele creu e sustentou aquilo que ele creu, porque tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que é agora, e tem coisas que Deus vai fazer na sua vida ao longo dos anos, e no caso dele aqui, irmão, muitos anos, não foi alguns dias, foram muitos anos. Mas vamos continuar aqui, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, ele não podia ser pai, pois já contava cerca de 100 anos de idade, para ser mais específico, 99, e que também o ventre de Sara, a esposa dele, já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou. Olha que maravilhoso, ele não duvidou. Ele duvidou? Ele duvidou? Ele recebeu a promessa e duvidou? Não, ele não duvidou, e ele nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Olha isso, irmão, ele não duvidou nem foi incrédulo à promessa que ele recebeu de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido. Irmão, pensa, alguém que estava convencido de que ele, que é Deus, era poderoso
para cumprir o que havia prometido. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, queremos te agradecer por essa porção da palavra. Edifica-nos nela e fala conosco, Senhor. Obrigado, porque só na leitura do texto, Deus, a lâmpada já se acendeu e nós já começamos a enxergar aquilo que o Senhor vai provocar em nós, na nossa vida, a partir da história, de tudo aquilo, Deus, que está escrito sobre a vida desse homem, que Deus, não duvidou da promessa, não foi incrédulo, foi fortalecido na fé, que estava convencido que o Senhor era poderoso para fazer o que falou que faria, e o Senhor deu testemunho, e viveu aquilo que o Senhor, e somente o Senhor, era capaz de fazer. Fala conosco, e usa a minha vida agora, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, quando eu estava orando em minha casa essa semana, no começo da semana, e pedindo a Deus uma instrução acerca da palavra que eu deveria compartilhar hoje com vocês, o Espírito Santo de Deus me inspirou a essa palavra específica, dizendo: ensine-os pela fé a chamar à existência o que não existe. Nós precisamos aprender pela fé a chamar à existência o que ainda não existe. A partir do momento que você recebeu uma palavra, essa palavra recebida de Deus é uma promessa, e por algum tempo talvez haja uma luta, uma batalha, uma guerra na sua mente, porque muitas vezes aquilo que Deus fala na mente de Deus, no pensamento de Deus, já está definido para o teu futuro, mas até você chegar àquilo, existe um tempo para as coisas acontecerem. Está escrito em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E eu estou falando aqui de um homem que recebeu uma promessa impossível de se viver, a não ser que Deus tenha falado com ele. E foi num encontro com Deus que o Senhor falou e fez uma promessa a ele. E Deus disse: a partir de hoje, eu estou te chamando para você sair da casa do seu pai. Imagina você, eu não sei, talvez você more aqui em Limeira, e Deus diga para você: sai de Limeira, deixa a sua família, não é deixa esposa e esposa não, leva junto, viu? Porque Abraão levou junto, Abrão. Mas Deus te fala: deixa seus pais agora, e vai lá para Minas Gerais, numa cidade que eu vou te levar. E eu tenho certeza que Deus está falando comigo. E eu vou, e junto a minha mala, a roupa, eu alugo um caminhão de mudança, eu vou lá na terra, e eu sei que Deus está me levando para lá. Foi o que Deus disse: sai da tua tenda, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu vou começar algo tremendo na sua vida, eu vou começar algo maravilhoso na sua vida, eu vou fazer algo que você não viveu até hoje, algo que ninguém na sua família experimentou. Eu tenho algo grandioso para fazer na terra, e eu escolhi usar você. E esse homem, ele decidiu que ele iria crer. E ele pega a família dele e sai. A família dele era ele, a esposa, ele não tinha filhos, empregados, animais, e vai ao encontro de Canaã. E vai ao encontro da terra prometida que Deus ia dar para ele recomeçar. E Deus ia fazer coisas gloriosas na vida dele. Mas até então, irmão, ele só tinha a palavra.
E era só uma promessa. E às vezes Deus, Ele fala com você, e Ele faz você sonhar na promessa, Ele faz você acreditar na promessa. Só que Ele também desafia você a sair do lugar onde você está para viver essa novidade. Irmão, quando Deus desafiar você para o novo, você não pode mais ficar no lugar onde você está. Se Deus está te desafiando você para viver algo novo, você não cabe mais no lugar onde você está. O lugar onde você está vai se tornar incômodo. Você não vai se encaixar. Você vai se parecer estranho lá. E aí você vai entender. Agora eu estou entendendo por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Eu sei que foi Deus que falou comigo, e agora a coisa está ficando cada dia mais difícil, mais incômodo, e eu vou sair sem entender tudo que Deus tem para mim, mas eu vou ao encontro da promessa que Deus me fez. E o interessante, irmão, o mais interessante é que esse homem, Abrão, desde o momento que ele recebeu a palavra de Deus, ele decidiu que a palavra de Deus ia guiar a vida dele. Existem pessoas que recebem a palavra de Deus, mas elas voltam atrás, que receberam grandes promessas para a vida, para a família, para o chamado, para o ministério, para o trabalho, mas quando as coisas começam a não dar certo, elas começam a duvidar. E você sabe, irmão, que a fé e a dúvida é incompatível, porque a fé na Bíblia é certeza, não dúvida. A fé não é, a fé é a dúvida de algo que pode acontecer. Não, a fé é a certeza que algo que eu acredito que Deus falou vai acontecer. Eu não sei como Deus vai fazer, mas esse milagre vai romper. Eu não sei como Deus vai agir, mas essa porta vai se abrir. Eu não sei como Deus vai fazer, mas essa cura vai se manifestar. Eu não sei como Deus vai fazer, mas esse vício vai sair, essa confusão não vai ficar, a minha vida vai ser transformada. Eu creio que o Deus que é o Deus de toda impossibilidade está me chamando para viver uma novidade, e eu vou sair ao encontro da palavra, porque Deus está falando comigo. Irmão, o texto fala, ele mesmo já estando com o corpo enfraquecido, significa o quê? Não podia mais gerar filho. Mesmo assim, irmão, mesmo assim, por momento nenhum ele duvidou. Se Deus falou, você vai ter filho, então eu vou ter filho. Porque se Deus precisar me ressuscitar para eu ter filho, eu vou ter filho. Irmão, se Deus falou que tem um milagre que vai romper na sua vida, e se você tem uma promessa de Deus, passe o tempo que passar, você vai viver em nome de Jesus. Passe o tempo que passar, a promessa que Deus fez, você vai viver. Passe o tempo que passar, o que Deus te prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu para você. Olha o texto, ele não duvidou. Quer dizer, dúvida é na mente, é uma luta. Só que você acha que não batia na cabeça dele a dúvida? Mas ele ficava guerreando na mente dele. Opa, peraí, dúvida eu não vou aceitar, porque sou eu que decido o que vai dominar a minha mente, porque o que dominar a minha mente governa a minha vida. Então eu vou escolher. Eu vou viver uma vida na dúvida ou na certeza do que Deus me falou. Então, eu acho que quando batia dia após dia e nada da promessa acontecer, talvez as pessoas dizendo para ele, mas cadê aquilo que você falou que Deus ia fazer e você não está vivendo? Você não foi lá no culto? O pastor Jefferson não falou? E cadê?
Irmão, tem coisa que Deus faz agora, tem coisa que para Deus já é real, mas é para o teu amanhã. É Deus preparando você. Irmão, o diabo age naquilo que você está vendo, Deus age no invisível. Mas não é porque você não está vendo que Deus não está agindo. O Senhor não se esqueceu de você. Ele não esqueceu das promessas que Ele fez para você. E se você não desistir, você vai viver tudo que Deus prometeu para você. Não desista agora. Sustenta a tua fé. Irmãos, ele nem duvidou e nem foi incrédulo com relação à promessa de Deus, mas ele foi fortalecido na fé. Sabe o que é ser fortalecido na fé? É ficar lembrando, Deus prometeu, Deus prometeu. Está vivendo? Não, mas Deus prometeu. Está vendo? Não, mas Deus prometeu. O quê? Deus prometeu que ia salvar minha família. Deus prometeu que a minha esposa ia ser salva. Deus falou para mim, meu esposo vai ser salvo, meus filhos serão salvos. E aí eu acordo no outro dia para ver, está tudo igual, mas eu tenho aqui dentro de mim, esse homem já é crente, essa mulher já é convertida, meus filhos são do Senhor. E dia após dia vai se passando, a situação não vai mudando, mas o que eu não estou vendo, Deus está trabalhando. E quando menos eu espero, o milagre rompe, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sustenta, irmão, a promessa. Minha mãe é falecida. Deus fez um rebuliço lá na minha família, na conversão. Começou com meu irmão, Vanderlei, faleceu também. Com a minha irmã, pastora Silmara. E dali, irmão, usando 2 pessoas, o Senhor começou a salvar toda a família. Depois de todo mundo salvo, levou mais 30 anos para o meu pai se converter. Mas hoje o meu pai é do Senhor Jesus. E hoje o meu pai é do Senhor e serve ao Senhor. Eu posso declarar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Minha mãe partiu para a glória, vendo meu pai salvo. Salvo e batizado. Aplauda o nome de Jesus. Então para de olhar para pessoas e para situações dizendo não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, eu cansei. Que bom, cansou, agora você está dando oportunidade para Deus fazer, porque enquanto está na sua mão é você fazendo, mas quando você decide entregar na mão de Deus, é Deus transformando. O que está na tua mão você molda, o que está na mão de Deus é Deus que molda para você. Eu estou tentando pegar esse vaso em casa, às vezes dou umas marretadas para tentar moldar e para mudar, mas não muda, não vai mudar, irmão, não é você. Põe na mão de Deus e deixa Deus fazer. Esses dias uma irmã aqui me encontrou e disse, eu falei, seu esposo? Meu esposo está na mão de Deus. Eu falei, glória a Deus, melhor coisa que você fez. Decidi que vou deixar na mão de Deus. Eu falei, glória a Deus, agora você vai deixar Deus agir. Irmãos, ele viveu o que viveu, e não foi pouco, não, porque ele recebeu uma promessa de Deus, foi fortalecido, e ele dava glória a Deus, antes de viver essa promessa, e ele estava convencido, que Deus era poderoso para fazer aquilo que havia cumprido. Deus é poderoso para fazer aquilo que cumpriu, para cumprir aquilo que prometeu para você. Deus é poderoso para cumprir aquilo que prometeu para você. Levanta a mão em direção do teu irmão e profetiza olhando nos olhos. Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu para você. Sustenta a fé.
Hoje tem que ter fé. E amanhã? Fé também. Aliás, você não é bully para ter pouca fé, tem que ter muita fé. Bully é que tem pouca fé. Ou você não é bully, você é crente. Pastor, mas a situação não muda. Muda, irmão. Muda. Mas não muda. Muda. Não transforma. Transforma. Mas por que não mudou? Porque talvez Deus estava trabalhando dentro de você. Porque enquanto você está com a mão segurando, você não larga e não entrega. Deixa Deus ser Deus. Conta por mão perto de você em nome de Jesus. Se Deus fez a promessa para você, Ele é fiel e vai cumprir. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Aleluia. Irmão, você precisa aprender a chamar a existência pela fé as coisas que ainda não existem. Porque tudo que Deus faz no mundo espiritual é pela concordância do que você fala. O diabo também. Minha irmã, para de chamar seu esposo de imprestável. Porque o diabo fala, é tudo que eu queria. Eu estou tentando fazer ele um imprestável. Vou contar teu testemunho. O seu. Jesus nada, pode aguentar. Participei do processo de conversão do Luciano. E fazendo discipulado comigo, quantas vezes a Fernanda veio me procurar e dizendo, pastor, não aguento, não sei mais o que fazer, e chorava. Eu dizia, não, nós vamos orar. Fernanda, você é uma mulher de Deus, você tem uma promessa na sua vida, Deus vai mudar a vida dele. E quando a coisa ficou ruim de tudo, pior de tudo, foi a hora de entregar. E foi aí que o Luciano começou a ser transformado. Irmão, não é pelo que você fala, é por aquilo que Deus fala. A transformação não acontece por aquilo que você fala, acontece por aquilo que você crê quando Deus fala. Vou dizer de novo, a transformação não acontece quando você fala, acontece quando você crê no que Deus fala. Guarda isso. A transformação não acontece quando você fala, acontece quando você crê no que Deus fala. Então, ainda que você não esteja vendo, ali na frente, você vai viver a promessa que Deus te fez. Questão de dia, hein? Questão de dia, você está na promessa, hein? Pode contar para o teu irmão, questão de dia, você está abraçando a promessa. Não, fala aí, irmão, vai, sem preguiça, questão de dia, você está abraçando a promessa. Fernando, se eu fosse você, dá até um abraço na promessa, porque agora a promessa está aí. Está com a promessa aí, Olha para o irmão, quantos você puder falar, olha bem nos olhos, é questão de dias, e você vai abraçar a sua promessa. Você crê? Você crê mesmo? Então sustenta. Não crê só hoje não, crê para sempre, crê até viver. Olha, fala para o teu irmão, creia até viver tudo que Deus te prometeu. Queridos, tudo que Deus fala, tudo que Deus faz, Ele faz falando. E Deus disse, haja sol, houve sol. Haja lua, houve lua. Haja separação entre as águas, e houve. Haja animais, e veio os animais. Tudo que Deus vai fazendo. A única coisa que Deus fez sem falar foi o homem. O resto foi falando. Deus age pela palavra.
A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela não volta atrás até cumprir tudo aquilo pelo qual ela foi designada. Irmãos, quando Deus fala, Ele fala daquilo que é real para Ele. Mas quando eu creio, se torna real para mim. Quando Deus fala, Ele já viu a realidade. Eu não. Olha para mim. Quando Deus te faz uma promessa, Ele já viu você vivendo a promessa. Não, você não entendeu. Quando Deus te faz uma promessa, Ele já te viu vivendo aquela promessa. Mas você ainda não viu. Então, se eu não vi, eu vou sustentar a fé. Fecha o olhinho. Senhor, o Senhor está falando que o Senhor está me curando. E é o coração. Então, Deus, agora eu comecei a enxergar o meu coração aqui. Ventrículos, aurículo, veias, todas batendo normalmente, pulsando, curadas. Porque pelas suas feridas eu fui sarado. Se Deus falou para você que ia curar você, é questão de tempo você está abraçando o teu milagre. E o que eu faço? Ainda que aparentemente eu vou me enfraquecendo, eu sustento a fé. O corpo pode enfraquecer, a fé vai fortalecer. Você está entendendo? O corpo pode enfraquecer, a fé vai fortalecer. Irmão, não posso contar a casa dos outros, vou contar do meu. Tive a bendita dessa Covid. E foi ruim demais. Tive assim, lá naquela primeira onda do primeiro pico lá, e foi terrível. E esse negócio deixa umas sequelas. Bom, primeiro, eu achei que eu ia partir, eu já estava despedindo todo mundo já. Então eu já estava falando, tchau, vai com Deus. Falei para a pastora, continua a igreja. Foi, não foi? Vai, a obra do Senhor vai estar na tua mão, vai embora. Falei para o cunhado, minha irmã, vai, toca lá. Já estava achando que ia partir mesmo. Mas aí, queridos, quando eu não tinha força, eu sustentava que o Senhor estava comigo. Porque o corpo fica fraco. Mas saí daquela condição numa luta, dia após dia, contra alguns sintomas. E olha, irmão, é uma luta de você saber. Eu fui curado, mas o corpo ainda está enfraquecido. Então, na mente de Deus, a promessa é lá: estou curado, só que o corpo vai ficando fraco. Quem teve Covid sabe que o negócio não é bolinho. Para a maioria das pessoas não é nada, mas para quem pega, pega. E aí senti aquelas dores, sabendo e profetizando todo dia: pelas feridas de Jesus eu fui curado. E aí estou nessa batalha há 1 ano, lutando. Estou muito melhor do que estava. Mas vai chegar um dia, irmão, vai chegar um dia que eu vou ver o cumprimento da promessa, que pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado completamente. Agora, enquanto o meu corpo ainda vai se desgastando, a minha fé vai se fortalecendo. Ainda que as situações em volta de mim queira me enfraquecer, dentro de mim o Espírito vai me fortalecer. Estou profetizando. Ainda que tudo à tua volta queira te desanimar e te enfraquecer, o Espírito Santo vai te fortalecer. Estou profetizando em nome de Jesus. Ainda que tudo em tua volta queira te enfraquecer e te desanimar, o Espírito Santo vai manifestar o poder dele para te fortalecer. Em nome de Jesus. Tudo que Deus faz pela palavra. E o que é real para Deus vai se tornando real para mim, à medida que eu sustento a minha promessa. Irmão,
Você precisa ouvir Deus falar. Deus está falando com você aqui, você crê? Primeira coisa, ouça Deus falar com você. É a promessa. Ouça Deus falar com você. É a promessa. E aí luta contra essa emoção, viu? Pegou a promessa, vai ter uma guerra na sua mente. Qual a guerra? Dúvida e incredulidade. Eu não vou permitir nem dúvida nem incredulidade. Vou me firmar na promessa. E aí entrou a segunda coisa. Depois que você ouviu, creia que Deus é poderoso para fazer o que te prometeu. É o texto. Ele ficou convencido. Então o que eu tenho que ser? Convencido, no bom sentido. O que eu tenho que ser? Convencido no bom sentido. Vamos lá. O que eu tenho que ser? No bom sentido. Convencido do quê? De que Deus é poderoso para cumprir o que havia prometido. A terceira coisa é que depois que você recebeu a palavra, que é a promessa, e você está sustentando a fé, chame a existência o que ainda não existe. É a mensagem de hoje. Declare todos os dias aquilo que você não viu, mas creu. Chame a existência. Chame a existência. Concorde com Deus e chame a existência aquilo que ainda não existiu. Chama a existência. Chama a existência, irmão. Você sabe o que é isso? É o que Deus vê como real em Cristo, se tornando real na minha vida. Eu quero profetizar aqui: o que já se tornou real em Cristo vai se tornar real na sua vida. O que já é real em Cristo vai se tornar real na sua vida também. Irmão, chama a existência o que não existe. Como funciona isso, pastor? Primeiro, irmão, você entrega nas mãos de Deus a sua vida e essa área que tem que ser entregue. Porque tudo que você entrega na mão de Deus, Ele devolve na sua vida transformado. Quase que você recebeu. Quase. Passou de raspão a palavra. Tudo que você entrega nas mãos de Deus, Ele devolve para você transformado. Entregou o seu negócio para Deus, Ele vai devolver na sua vida transformado. Entregou teu esposo, Ele vai devolver para você transformado. Entregou seu filho, Ele vai devolver para você transformado. Entregou seu ministério, Ele vai devolver para você transformado, do jeito dEle, da maneira dEle, pela promessa dEle. E o que eu faço? Eu faço igual um homem chamado Abrão. Quando Deus chamou esse homem, ele se chamava Abrão. Fala comigo, Abrão. É Abrão, não é Abraão ainda, viu? Ele era Abrão. Você sabe o que significa o nome Abrão? Pai honrado. Tem teólogos que falam que provavelmente esse nome fazia referência do pai dele. Então, deram o nome de Abrão nele para honrar o pai. Então, pai honrado, que falava do pai dele. Eu acredito que não. Acredito que falava dele mesmo. Mas ele não era pai. Porque ele não tinha filhos. A esposa dele estava velhinha, já não tinha mais condição de ter filho. Era estéril. E Deus chama ele e diz: a partir de você eu vou fazer algo grande. Eu vou fazer algo glorioso.
E para isso eu vou mudar o teu nome. A partir de hoje, você não é só pai honrado. Você vai se chamar Abraão, que significa pai de multidões. E a sua esposa, ela vai se chamar, ao invés de Saraí, ela vai se chamar Sara, que significa princesa. Olha para mim, porque Deus falou algo tremendo aqui. Ele vai para o encontro com Deus, igual você está aqui, ó. E ele chega lá, porque foi ele que veio na igreja. Ele vai falar para a esposa dele: bem, eu fui no culto e Deus estava lá. Quantos creem que Deus está aqui? Amém. Eu fui no culto e Deus estava lá. Bem, você não acredita. Deus falou comigo. Bem, o que Deus falou? Você não acredita, bem. Deus mudou o meu nome. Como mudou seu nome? Mudou. Meu nome era Abrão, mas agora Deus me chamou de Abraão. Ela falou: como? Pai de multidões, a gente não tem filho. Então, bem, não dá para entender, porque Deus falou: em ti eu vou fazer uma grande nação, e eu vou abençoar através de você todas as nações da terra. Você vai contar as estrelas, a areia, e você não vai chegar à suficiência da multidão que vai ser a tua descendência. E aquela mulher, querido, aí entra a unidade do casal, entra a concordância do casal. Ao invés dela questionar, ela diz: puxa bem, que coisa linda. Então a partir de agora eu não te chamo mais de Abraão, vou te chamar de Abraão. E ó, tem mais. Bem, Deus mandou mudar seu nome. A partir de hoje, você vai se chamar princesa. Princesa. E aí, dali para frente, desde que ele recebeu essa palavra, a esposa chegava nele e falava assim: Abraão. E todo mundo fala: como assim Abraão? E ela: Abraão. Mas vocês não têm filho? Abraão, pai de multidão. E ele falava para ela: princesa. Mas como que você vai ser princesa se nem mãe você é? Princesa. Sabe o que significa isso, irmão? Pela fé, eles começaram a chamar à existência o que ainda não existia. Ele era pai de multidão? Não, mas dentro dele já era. Ela era uma princesa? Não, mas dentro dela ela já era. Fala, Espírito Santo. O Senhor está me dizendo que dentro da sua realidade, inclusive da tua família, as pessoas não acreditam mais em você. Porque chegaram a falar: para você não tem jeito. Você é assim mesmo. Você não muda. Você já não percebeu que as coisas não dão certo para você? Você é muito sonhador. Você é muito sonhadora. Você fica viajando nas coisas. Você não consegue enxergar a realidade. Dentro da sua casa, você é conhecido como aquele que começa, mas não termina. Começa, mas as coisas não vão para frente. Fala, Espírito Santo. Você é conhecido como aquele que nasceu que não dá certo.
Sabe o que Deus está dizendo? Por um momento, estou tirando você de ouvir o que a sua família falou de você. Sai da tua tenda. Sai dessa conversa. Eu estou te chamando para viver algo que até agora você sozinho não era capaz de viver. Através de você, eu vou fazer coisas grandes. Através da sua vida, eu vou multiplicar. E as pessoas que olharam para você e te prejulgaram, te julgaram, são elas que virão para reconhecer o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém quando crê. O que Deus é capaz de fazer na vida de alguém quando crê. Fala, Espírito Santo. Para os seus amigos e para a tua família, você é aquele que só tropeça. Você é aquele que é instável emocionalmente. Quer colocar algo na sua mão, vai perder. Que você é aquele que vive no mundo da fantasia, que não consegue enxergar as realidades, que faz sempre escolhas erradas. Mas o Senhor te trouxe aqui para mudar a tua história, o teu destino, para mudar a história da sua vida e da sua família. O Senhor está te fazendo hoje relembrar de promessas antigas que Ele te fez. O Senhor te trouxe aqui para fazer desse lugar onde tudo era sequidão, onde tudo se tornou um deserto, para que brote vida de novo, para que haja um manancial novamente. Oh, Nemanaia, Laia, Cheia, Lalamanaias, Alabacaia, Rabacuri, Andalamanaias. O Senhor está aqui. Namanaia, Leco, Nemanaia, Cheia, Namanaias. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito, minha irmã. Os seus erros do teu passado não vão definir aquilo que você vai ver e viver a partir de agora. Sou eu que recomeço, sou eu que reconstruo, sou eu que abato e que ergo, sou eu que levanto você, sou eu que tiro de você a vergonha do teu passado, a humilhação que vivestes. Você está cercada de pessoas que te humilham. O inimigo está usando pessoas para te humilhar, para te ofender, para te descredibilizar. Mas hoje o Senhor te diz: eu estou mudando o teu nome. Você é minha princesa. Você é o meu escolhido. Eu te escolhi para gerar o meu propósito nessa terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tua história não deu certo até aqui. E talvez você diga: a história dos meus pais também não. Obrigado, Deus, porque o que o Senhor vai fazer tinha que ficar essa descendência para lá. O Senhor tinha que quebrar esse vínculo familiar. O Senhor tinha que afastar de pessoas que não acreditavam no propósito. Deus está te livrando de pessoas que não acreditam no propósito que Deus tem para você. Oh, Nemanalabacuri andalamanaias, Shedabanaias. Escuta a voz do Senhor.
O Senhor transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Ele faz da terra seca um solo estéril por causa da maldade, mas Ele transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Eu estou profetizando que nessa área que é deserto para você até aqui, vai se transformar num açude. E essa tua terra ressecada vai se transformar numa fonte. Receba isso. O Senhor está transformando o teu deserto em açude. O Senhor está transformando a tua terra seca em uma fonte hoje. Por que duvidas? Sou homem para mentir? Filho do homem para arrepender? Não poderia eu fazer? Tudo que Deus tornou real em Cristo vai se tornar real para você. Estou profetizando aos que crê, tudo que Deus tornou real em Cristo vai se tornar real para você.